Aula de Capelania, Missionário em Missão. Saudações, graça e paz. Aqui é o professor e Dr. Florides Mendes Júnior. Sou presidente-geral do Excelência Instituto de Treinamento e Formação. Eu quero agradecer a você por ter adquirido esse curso de capelão e nós vamos falar nessas aulas as principais áreas de atuação da capelania, que é a capelania social, hospitalar, prisional, escolar, familiar, missionária e urbana. E estou entregando também para você uma apostila para você baixar, uma apostila completa que fala e aborda todas as áreas de atuação da capelania. O primeiro passo é entender o que é capelania. Capelania é um projeto assistencial religioso prestado por um ministro religioso, garantida por lei em entidades civis e militares de internação coletiva, como dispositivo previsto na Constituição brasileira, sendo assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares e de internação coletiva. É atividade que tem a missão de colaborar com a função integral do ser humano, fornecendo oportunidade de conhecimento, reflexão, desenvolvimento e aplicação dos valores e princípios ético-cristãos e da relevação divina para a atividade do cidadão. A capelania é uma organização responsável pela transmissão dos cuidados pastorais de pessoas que estão em crises. Através do trabalho de capelania, tem-se a oportunidade de ministrar o evangelho, igualmente de descoberta os meios de auxílio às pessoas que estão com dificuldades a enfrentar sérias frustrações, medos e desapontamentos. É um trabalho de assistencialismo com base espiritual, prevista e garantida pela Constituição Federal de 1998 sobre a Lei 6.923, do artigo 5º, inciso 7. A especialização em capelania é um dos cursos mais procurados pelas lideranças evangélicas do mundo. O que é um capelão e o seu papel? O capelão é um assistente religioso e social. Ele já possui uma certa destreza em manifestar o evangelho. Tem a função primordial completar o atendimento dispensado à pessoa. O capelão pode incluir também nos familiares e senso de tranquilidade e confiança, preparando psicologicamente para as adversidades que prosseguirá. Esses familiares necessitam de amizade, compreensão e amor, e eles esperam encontrar tudo isso no capelão, que é um ministro religioso. É assegurada legalmente assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, com o objetivo de dar assistência religiosa, sendo tutelado na Constituição Federal. Em vigor, tal direito se baseia no serviço de capelania, que poderão exercer dentro do mesmo lugar. O capelão cuida e zela da sociedade, contribuindo de forma intensa para a saúde espiritual e emocional do ser humano. Como surgiu a capelania? Capelania não é um termo moderno, é o nome dado aos serviços religiosos, prestado por oficiais treinados e teve origem nas Forças Armadas do Exército em 1776. Conta-se que na França, um oficial sargento Martino, ao encontrar um homem abandonado na rua debaixo de chuva e frio, cortou sua capa e cobriu num ato de compaixão, humanismo, caridade, ajuda e amor ao próximo. Ao morrer, esta capa foi levada como uma relíquia para a igreja para ser venerada. Esta igreja recebeu o nome Igreja da Capa. A partir daí saiu derivações capela, capelão e capelania. Como surgiu a capelania no Brasil? O ofício começou na área militar em 1858, com o nome Repartição Eclesiástica, é claro, só a Igreja Católica. O serviço foi abolido em 1899. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, o serviço foi restabelecido com o nome de Assistência Religiosa das Forças Armadas. Só que na mesma época foi criada também a capelania evangélica para assegurar a presença de capelães evangélicos. O pastor João Filzen foi o grande capelão evangélico que marcou época durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era o pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Depois que voltou, são e salvo, permaneceu pastoreando a igreja por mais 50 anos e faleceu em 2002. Agora vamos falar da fundamentação bíblica de capelania. Uma vez que nós estamos tratando de capelania cristã,
não podemos evitar a fundamentação bíblica porque, como disse Jesus em João, capítulo 5, versículo 39 e 40, a Escritura Sagrada dele testifica. Existe na palavra várias situações que se assemelham ao exercício da capelania, como em Juízes capítulo 17. Um certo homem chamado Mica contrata um levita para que fosse seu sacerdote particular. Dá-nos a entender que o sacerdote cuidava de um grupo restrito. Em 1 Reis, capítulo 22, temos a figura do capelão militar, quando os profetas eram chamados para acompanharem o exército de Israel. Um outro exemplo bem clássico é a parábola do bom samaritano, que nos dá uma excelente base para o exercício da capelania. Em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 36, aquele homem ferido e deixado à beira do caminho, passaram religiosos que não se importaram com seu estado. Veio o bom samaritano, cuidou dos seus ferimentos e o levou para a estalagem. Dizem que o bom samaritano é Jesus, e a ordem que ele deu, cuida dele. E tudo que gastar eu te pagarei quando voltar. Lucas 10, versículo 35. Refere-se ao cuidado espiritual, pois Jesus voltará para levar-nos para si. Diferença entre o trabalho do pastor e do capelão. Essa diferença é muito importante. Nem sempre um pastor, pelo fato de ter feito um curso, seminário ou faculdade teológica, está habilitado para o trabalho de capelania, principalmente hospitalar. Por outro lado, nem sempre um capelão precisa ser um pastor ou uma pastora. O pastor cuida de um rebanho, um grupo que se reúne costumeiramente em um lugar, templo, igreja, composto de pessoas de diversos níveis sociais, portadora de uma experiência comum, a convenção, que ali se congrega para adoração e instrução espiritual. O objetivo do pastor é fazer o rebanho crescer dentro dos princípios doutrinários e éticos adotados pelo seu grupo ou denominação. No seu trabalho, o pastor desenvolve algumas atividades, tais como administrar, ensinar, defender o rebanho de doutrinas erradas, curar as feridas emocionais, mentais, etc. Aconselhar pessoas com vários outros problemas. O pastor é e deve ser sustentado pela igreja que pastoreia, ou por um conselho ou convenção, conforme sua denominação. Agora, a diferença do capelão, este não tem um rebanho costumeiro. Algumas das pessoas alvo de atendimento pelo capelão pode até pertencer a uma igreja, ter um pastor, mas nas circunstâncias em que estão, precisa de atendimento eventual e especial, como é o caso de paciente hospitalizado. O capelão não lida com um grupo para fazê-lo crescer dentro do seu contexto, mas lida com pessoas individualmente, cada uma com problemas próprios, principalmente na área espiritual. Evidentemente que outros tipos de capelania assumem características mais formativas, como é o caso de universidades, colégios, quartéis, etc. O trabalho do capelão é apenas espiritual, na direção de um consolo de Deus para a pessoa necessitada. A ética recomendada ao capelão não é tocar em assuntos doutrinários. Sua tarefa é levar a pessoa e acertar o seu relacionamento com Deus, sem fazer acepção de pessoas, mostrando a salvação através de Cristo Jesus. Ao contrário do trabalho do pastor, que é atender problemas de doenças apenas numa eventualidade, o trabalho do capelão, principalmente hospitalar, é lidar com dor, a perda, a depressão, a expectativa de morte, a angústia, a inquietação que ronda os leitos e os pacientes e os seus familiares. Até a próxima aula. Nessa próxima aula estaremos falando sobre a capela que se encontra em hospitais.